Sejam bem-vindos a mais um episódio do EVCast, o podcast que te enche de informação de boa qualidade. Continuando o nosso assunto, o nosso primeiro episódio com o Dr. Roberto e o Dr. Leonardo, a gente falou muito de endometriose no mês de março, uma doença que vem aparecendo cada vez mais e vem nos preocupando cada vez mais. Para falar para a gente hoje, eu trouxe um time de mulheres maravilhosas. Vamos continuar falando um pouquinho sobre endometriose e vamos falar também sobre a ação dessas duas pessoas magníficas que trabalham aqui na EV, Paulinha e Denise, junto com as nossas pacientes. Para isso, eu vou deixar elas se apresentarem um pouquinho e a nossa convidada especial depois eu apresento. Vamos lá. Bom, eu sou Denise, trabalho aqui na EV como nutricionista e vou conversar um pouquinho sobre endometriose nos dias de hoje. Eu sou Paula. Eu sou acupunturista e terapeuta integrativa, trabalho aqui dentro da EV também, com EV Cuida, com ênfase em fertilidade e saúde da mulher. E como aqui na EV a gente tem uma visão assim bastante integrativa da paciente, global, aprendi hoje com a Paulinha, uma visão global da paciente, a gente trouxe a paciente para falar pra gente. Se apresenta, Elisa, depois eu vou te apresentar. Eu sou Elisa, sou paciente de todas elas, das três, e tô aqui pra gente conversar um pouco. Fiquei muito feliz com o convite. Ela não é linda, gente. Essa menina eu vi nascer. Posso falar isso? Pode, minha mãe vai ficar muito feliz. Vi mesmo, de verdade, né? Porque ela é lá da maravilhosa Rio Pomba, né? Aquela cidade maravilhosa, metrópole. Um beijo pra Rio Pomba. Um beijo pra Rio Pomba. De verdade, a Elisa, eu conheci ela desde pequenininha. E fiquei muito grata quando ela me procurou. Eu queria que a gente começasse contando a historinha da Elisa. Eu queria que você contasse pra gente a sua história. O que te motivou a me procurar? Não fala que é porque eu sou de Rio Pomba. O que estava acontecendo? Lembra lá atrás? Que, né? Eu acho que você contar um pouquinho essa história, porque eu acho que vai ser uma boa introdução assim, pra gente. Todo mundo aqui conhece, mas o pessoal que tá lá em casa não conhece. Sim, eu tive um diagnóstico de endometriose em 2019, fim de 2019, início de 2020. Eu sou uma paciente assintomática, então eu não tinha nenhum indício, né? Sempre cuidei, sempre fiz todos os exames, eu não tinha nenhum sintoma. E eu descobri num exame colocando o meu DIU, numa ultrassom colocando o DIU, tive esse diagnóstico. Inicialmente, a minha preocupação, assim, primeira era que a gente escuta endometriose, meu Deus, será que eu vou conseguir engravidar? Como será que vai ser isso? E na época eu ainda não tinha, né, não era um desejo, assim, não era uma vontade daquele momento, era um desejo que sempre existiu, mas não era uma vontade daquele momento. E aí eu procurei a Leila para que ela me orientasse. Claro que tem fator de você ser de morar em Rio Pomba. Não é de morar em Rio Pomba, mas a Leila já é uma referência, né, aqui em Juiz de Fora, quando eu fui procurar. E eu queria encontrar, assim, queria que fosse alguém que me acolhesse, assim, que eu me sentisse acolhida, entendida, compreendida. E eu sabia que isso ia acontecer. Então, aí a nossa história começou. Chegou assustadinha. Virou pra mim e falou assim, eu tô indo embora do Brasil, me ajuda pelo amor de Deus que eu não sei o que fazer. Eu lembro disso, que você falou que tava indo embora do Brasil. Que não aconteceu. Porque eu acho que... Por que eu pedi ela pra contar a história? Porque eu acho que a gente tem... Deixa eu só fazer um adendo. Fala com o que você trabalha pra mim. O que você faz, sua profissão? Eu sou advogada. Isso, mas como é que é seu dia a dia? Porque eu acho, a Elisa, ela é o exemplo da mulher endometriótica. A única coisa... É sério. Disciplinada. Exato. Eu sou disciplinada, eu gosto de rotina, eu tenho horário pra tudo. Estressada. Eu sou programada, tudo tem que estar no meu controle. Isso assim mesmo. Tá vendo? Viu? Mas ela tem coisas muito a favor dentro disso daí. Exatamente. Mas por que eu acho interessante? Porque junto com isso tudo, todo mundo vai falar assim, morre de dor. E não tem. Não tem. Não é? E se a gente pegar... Não é o nosso intuito aqui hoje, né? Falar de diagnóstico dessas coisas. Se você pegar a ressonância dela, a gente chora, né? Sim. Chora. Né? Mas o que eu acho interessante? Por que eu pedi ela para contar e por que é tão legal a gente estar com a Elisa, que é, né, paciente de nós três aqui? Porque o nosso intuito hoje é falar como que a nutrição pode ajudar
e eu acho que a Elisa vai falar que tudo que eu acho que a Denise vai falar assim, olha, faz isso, faz aquilo, ela vai falar, eu faço e deu certo. Sabe? Que é o motivo desse podcast, é mostrar para as pessoas que não adianta só você ter um diagnóstico e acompanhar com um médico, você precisa de uma equipe multidisciplinar, isso é muito importante, né? Então, vamos começar com a nutrição? Pode? Então, a Elisa é uma paciente que, para mim, toda essa sua trajetória de dizer o que você faz no dia a dia já é muito perfeita para uma paciente que possui endometriose, que é o que a gente sempre fala, o estilo de vida como um todo dentro do tratamento da endometriose é o sucesso. Sim. Então, o tratamento não é só médico, o tratamento não é só medicamentoso, o tratamento é um conjunto de ações para devolver qualidade de vida para essa mulher. Então, a nutrição, ela entra através dos alimentos, diminuindo o foco da endometriose, tratando a inflamação, que é o principal causador de todo o problema da mulher com endometriose, trazendo os alimentos, os compostos dos alimentos, a combinação dos alimentos, excluindo e colocando alguns que são essenciais no tratamento da endometriose. E, além de tudo isso, o tratamento nutricional da endometriose diminui o foco da endometriose, por exemplo, após uma cirurgia, que é o que a gente também já falou no primeiro podcast, né? Faz toda a diferença. Então, é um tratamento, ao longo da vida. Sim. A endometriose é uma doença que tem controle. É um tratamento que precisa da equipe inteira, de profissional de educação física, fisioterapeuta, nutrição, o médico, a acupuntura, tudo isso para a mulher ficar bem. Ela consegue, mas ela precisa ter disciplina, como tudo na vida, né? E ela é uma paciente hiper, mega disciplinada, a ponto de você falar assim, o que eu vou fazer mais com a Elisa? A gente estava conversando aqui fora, né? Antes da gente começar a conversar aqui, a gente falou, poxa, a gente dorme cedo. A gente brincou, né? Jovem senhora. Dorme cedo, come direito, faz exercício físico, controla o estresse, não fica com luz de noite para atrapalhar o sono. O que mais que a gente pode fazer? Né? Isso que a gente tem que conversar cada vez mais, ajudar cada vez mais a paciente. Antes do diagnóstico, você já era assim? Sim. Regradinha de alimentação, de tudo? Eu acho que eu tinha uma rotina... eu acho que não era tão adequada, mas era assim, eu sempre fiz exercício físico, dormi bem, gostei do dia, sempre gostei muito de doce, assim, então... Mas o que eu quero dizer é o seguinte, a Denise vai falar um pouquinho pra gente daqui a pouco dos alimentos, né? Uhum. Que são anti-inflamatórios, sim, que ajudam muito. Na hora que você introduziu isso na sua dieta, você sentiu mudança? Senti diferença no funcionamento do meu corpo, assim, né? O único adendo seu é que você não tinha os sintomas relacionados à dor. Sim. Né? Porque a dor também ela é melhorada, a qualidade de vida melhora. Você não tinha tantos sintomas, então... Né? Pode ser que seja mais difícil identificar a melhora, mas a melhora do funcionamento. Sim, do funcionamento, até do meu sono, da disposição. Senti uma disposição melhor, assim, com os compostos também, né? Que a gente acaba fazendo uso. Eu acho que é mais nesse aspecto, assim. E Paulinha, tá quietinha. Tô ouvindo. Vem cá. Chega pra cá que você faz parte também. Vamos começar falando da acupuntura, né, com a endometriose. Como que aquela agulhinha pode ajudar a gente? Né? O que acontece ali? Eu acho que essa é a curiosidade de todo mundo, né? Como que aquilo ali pode ajudar a gente a combater um sintoma ou uma ansiedade, alguma coisa assim? Hoje em dia a gente já não usa muito... eu trabalho com terapias integrativas no geral, a acupuntura é uma delas, que são práticas, são cuidados que vão abranger todos os campos da saúde, né? Então, como a gente estava falando aqui da Elisa, a Elisa, ela tem o diagnóstico, ela é assintomática, ela tem um perfil um pouco mais característico de mulheres que têm endometriose, mas ela tem hábitos de vida saudável. Então, tudo isso pra gente faz diferença, né? Então, a gente entra abrangendo tudo isso. Tudo importa, o que ela sente, o que ela come,
como são os hábitos de vida, a hora que ela dorme, a hora que ela acorda. E isso a gente conversa muito, né? E realmente as coisas a gente vai conseguindo se regular dentro disso. É preciso ter disciplina, mas a gente também conversa muito sobre não se maltratar em relação a isso, né? Porque nem tudo que a gente indica também pode ser feito para todo mundo. Então a gente tenta ir com o máximo de cuidado possível. E aí a acupuntura, junto com outras, por exemplo, a acupuntura trabalha qualquer campo, desde o físico, o energético, o emocional. Então a gente tenta trabalhar, na endometriose especificamente, como efeito, ela tem um efeito anti-inflamatório, um efeito analgésico quando a mulher tem as dores, né, as tão temidas dores da endometriose, regula os hormônios naturalmente, pode trazer também um controle dos sintomas de medicação quando esses sintomas vêm. Tem mulheres que fazem bloqueio hormonal, tem mulheres que precisam de outro tipo de medicação. E isso vai trazer outros sintomas que vão prejudicar talvez uma qualidade de vida. Então a gente entra tentando cercar de todos esses cuidados para que a mulher tenha um bem-estar físico, emocional, uma qualidade de vida. E aí pode aliar isso também com o uso de um floral de Bach, que trabalha muito com o lado emocional, aromaterapia, algumas questões de fitoterapia, de dietoterapia, e são muito específicas, né? A fitoterapia com o uso de plantas, o uso de chás, ou a dietoterapia com alguns tipos de alimentos. Então a gente conversa muito isso, né? Às vezes o que a nutrição indica para ela e o que isso dentro da dietoterapia, que é usar da parte energética dos alimentos, o que isso casa, né? Então, exatamente. E a gente consegue fazer isso de uma maneira legal. E eu acho que é uma coisa que eu falo que cada vez mais a gente vê, não só na reprodução assistida, mas na medicina em geral, a individualização da assistência, Exatamente. né? Que aquilo que serve para um pode não servir para o outro e a gente vai tentando montar uma coisa ali bem individualizada, Exatamente. né? Eu quis trazer a Elisa não só por ser a Elisa, mas pela questão da endometriose, mas porque a Elisa tem fases, né? Que além de ser uma paciente com endometriose, ela fez um congelamento de óvulos e passou por uma FIV. E aí eu acho que ela pode ajudar a gente acabar falando também sobre como a nutrição, como a acupuntura, as terapias integrativas vão auxiliar nesse processo, não só na endometriose, mas também na paciente que quer congelar óvulo, na paciente que está passando por uma FIV, em quem está se preparando para fazer uma transferência de embrião, né? Ela tá quase me pegando, que eu falei que eu já passei por quase tudo. Então daqui a pouco ela vai chegar junto comigo ali, a gente vai poder atestar tudo. Sim. Então umas coisas que eu não quero que você passe, não. Mas que eu acho que assim, quando nós pensamos na Eve, nessa atenção geral, né, não só das nossas pacientes, e gente, eu queria lançar uma bandeira aqui agora, a Paulinha me ajuda muito e a Denise também. Venham maridos, né? Sim. Parceiros e parceiras para fazer parte da nutrição, das terapias integrativas, porque como melhora, né? Como a gente vê uma melhora, porque todo mundo acha que só a mulher tem que passar por isso, né? Só quem tá passando pelo tratamento e não é, né? Ajuda muito. Faz parte desse ambiente, né? É o convívio. Então, sim, isso vai influenciar, às vezes basta uma conversa, basta um entendimento, né? Basta que esteja aberto para receber isso também. Agora, Denise. Você estava falando um negócio que eu me fiz um link. Você estava falando da endometriose com a reprodução assistida. Tudo isso envolve sistema reprodutor feminino. Então, a mulher, ela precisa se cuidar. Eu pensei algumas coisas na hora que você está falando e me veio na cabeça. A mulher tem que se cuidar desde sempre. Desde que nós temos uma responsabilidade gigante sobre, por exemplo, uma menina que está se formando na nossa barriga. O sistema reprodutor dessa menina já está sendo feito, ela já vai ter qualidade ou não de óvulos lá na frente, entendeu? Então, assim, é um cuidado, gente, que não é um cuidado quando você decide fazer uma FIV, quando você decide tratar uma endometriose, não, a gente tem que se cuidar sempre.
Desde que eu falo, gente, a mulher tem que se cuidar para sempre. O que você come influencia seu bebê, como que vai ser o sistema, estou falando mais especificamente de menina, porque é o sistema reprodutivo feminino que nós estamos falando. Mas tudo isso vai linkar, tudo isso vai... Como é que você quer chegar na menopausa se você não se tratou ao longo da sua vida, por exemplo, de uma maneira certa? A gente estava falando sobre isso, de uma maneira certinha, teve hábitos de vida, né? A reprodução assistida e a endometriose, ambos, nós precisamos divulgar isso sempre. Hábitos de vida saudável para as mulheres. Claro que não só para as mulheres, qualidade do sêmen, no homem, tudo isso influencia, mas a gente está falando mais especificamente das mulheres, né? Mas até completando isso que você está falando, na medicina chinesa a gente tem 2 tipos de energia de formação, que a gente chama de Lujing, que é a nossa energia essencial. Uma que é pré-natal, que a gente recebe dos nossos pais, então tá ali, né? Os gametas, né? O homem e a mulher, os gametas femininos e masculinos, e o que a gente adquire no pós-natal, que aí já vem de nutrição, hábitos de vida, então tudo isso casa. A vida toda. Daí a importância de começar esse cuidado antes, né? Do preparo, não só de um dos lados, mas do preparo, talvez, do casal. Sim. Que é o que eu ia perguntar para a Denise agora, né? Que a gente ouve tanta coisa, né? Eu já fiz algumas brincadeiras no Instagram de pessoas que perguntam, né? Eu posso comer isso, posso comer aquilo, posso não sei o que lá. Dá um geralzão? Doa. Assim, do tipo... Acho que eu tive uma... Olha só, a gente podia fazer o seguinte, vou dar uma ideia, por exemplo, de endometriose, né, especificamente. O café da manhã, um lanche, um almoço, pode ser assim? Pode, claro. Por exemplo, café da manhã, essa mulher pode consumir no lugar do café, a gente ainda não tem estudos fechados de endometriose e cafeína, mas alguns já nos mostram que a cafeína deve ser excluída. A gente pode, por exemplo, colocar chá verde. 100%. Exclui 100%. Não tem consenso ainda da cafeína na endometriose. Não tem estudo suficiente para dizer 100%. Diferente das mulheres que estão tentando engravidar... Eu tenho um mini infarto quando fala assim comigo. Exclui 100% do café, né? Ela não toma. Mas olha Não só. tomo. Viu? Olha lá. Mas, Eu por parei de exemplo, tomar. Mas aí você tá falando do café ou da cafeína? a gente está falando da cafeína. Mas aí... O chá verde tem cafeína. Tem cafeína. Mas o café não tem estudos. Mas em compensação, o chá verde rico em catequinas é maravilhoso para paciente que tem endometriose. Então, ao invés dela tomar a cafeína do café, ela vai tomar a cafeína do chá verde. Por exemplo, a gente tem várias estratégias que a gente pode usar na endometriose. Não é tudo para todo mundo. A gente pode retirar glúten com uma mulher que tem sensibilidade, principalmente no intestino. Essa paciente precisa ser tratada no intestino. Um dos principais focos é o tratamento do intestino. Mas vamos voltar lá, o café da manhã. Um chá verde, uma torrada ou um pão sem glúten, fruta cítrica, que maravilhoso para paciente com endometriose, a linhaça, rica em ômega 3, farinha de linhaça em cima da fruta, nozes ou amêndoas, rica em ômega 3 também, em magnésio também. Então coloca lá uma fruta cítrica, uma farinha de linhaça, que mais que eu falei? Nozes ou amêndoas, um pão com ovinho. Restrição de ovo não existe na paciente com endometriose, a proteína, especialmente carne branca e de ovo, não tem restrição. Um ótimo café da manhã. Por exemplo, almoço. Como eu já falei, proteína branca, frango. Eu normalmente excluo, pelo menos, no primeiro mês de acompanhamento, a carne vermelha. Eu ia perguntar isso agora. Sim. Algumas até 6 Mas meses. a carne vermelha por quê? Pela inflamação. Pela inflamação. Entendi. Entendi. Por exemplo, tubérculos ou arroz integral, por ser mais rico em fibra também, ajuda na microbiota intestinal. Essa mulher precisa ser olhada na microbiota intestinal o tempo todo. A gente precisa saber como está o seu cocô, né? Eu sempre falo sobre isso. Gente, o nutricionista pergunta, né? Precisa. A gente não pode ter vergonha, de mostrar o cocôzinho. E é um reflexo de como você é por dentro, de como você tá a sua saúde interna. Quando você tá bem, o cocô fica lindo, tipo 4 lá, todo bonitinho. Olha lá, gente. Quando você come fibra, como você toma água, come fruta, fica tudo lindo. Então, no almoço, outra coisa que deve ter no almoço sempre, almoço e jantar, vegetais verdes escuros, os crucíferos especialmente, rabanete, brócolis, couve-flor, couve de bruxelas. Eu ainda brinco falando assim, aquele que você cozinha e tem um cheiro de pum, come que produz glutationa, que é um ótimo antioxidante que vai fazer um super bem. Então,
almoço e jantar com vegetal verde escuro. Mas o que do almoço? O arroz já falei, a carne já falei, o vegetal verde escuro e salada. Outra dica que eu gosto de falar para almoço. Faz na sua casa um azeite, coloca cúrcuma no azeite e pimenta. E tempera a sua salada e o seu vegetal com isso. Já tá usando a cúrcuma, já tá usando azeite. Então faz um azeitezinho bonitinho para você separadinho, borrifa lá na sua salada. Pimenta qualquer uma? Pimenta do reino pretinha, moída com cúrcuma e azeite. Tá pronto, um temperinho para tratamento de endometriose. Agora vamos pensar no quê? Lanche da tarde. Por exemplo, uma vitamina. Fruta rica em magnésio. Magnésio diminui a dor. Banana, abacate. Aí você mistura aveia, que vai melhorar o intestino. Aí você bate com leite ou vegetal de amêndoa, ou você bate com leite rico em cálcio. Apesar de todo mundo falar o leite é inflamatório, não é tão assim, gente. Você não vai tomar leite de manhã, de tarde, de noite. Tudo tem que ser individualizado, não é para todo mundo. É a porção. Você pode tomar um leite de amêndoa, por exemplo. Fazer uma vitamina, pronto, tá feito o lanche da tarde. Entendeu? Repete o almoço no jantar. Cardápio de endometriose, ótimo. Gente, isso não é difícil. Agora, algumas coisas têm que ser excluídas mesmo. Bebida alcoólica. Mas o que tem? A carne vermelha, pelo menos uns 6 meses. E priorizar tudo que é natural. Tudo. Fruta, vegetal. Não é para ter medo de fruta, de legume, de verdura. Não é. É para ter medo dos biscoitos, dos sucos prontos, do refrigerante, do álcool. Isso tem que ter O medo. álcool, Denise, tira... O álcool é 100%. altamente 100%. Tipo, vou numa festinha, não posso tomar uma taça. Você está fazendo um tratamento, tanto de reprodução assistida, quanto de endometriose. A gente não vai morrer, porque vai ficar um período da vida sem o álcool. Não vai. Concordo, mas eu provoco, né? Sou aquelas pessoas, eu faço. Mas dá pra ser feliz sem ele. Não, dá, com certeza, com certeza. Mas é porque, assim, a gente fala isso no consultório, né? E eu acho que um monte de gente falando a mesma coisa acaba acendendo uma luzinha. Eu acho assim, né? Eu falo que o tratamento da endometriose é o vento a favor de quem decide pedalar. Então, se você fizer todo o conjunto, vai dar muito mais certo do que se você fizer só uma coisa. Você vai achar que um bloqueio hormonal vai tratar a sua endometriose, vai ficar ótimo? Não, tem que ter tudo que a gente está falando aqui, tudo junto. É o vento a favor de quem decide lá, ó, correr atrás do que tá querendo. E as agulhinhas ali vai no lugar certinho de fazer as coisas. De evitar... Não, sério, porque eu não entendo como que funciona isso. Como é que você sabe onde você vai pôr a agulha, gente? Essa moça tem uma dor no pé, vou pôr a agulha aqui. Mas não é no pé, é na testa. Então vamos lá. Primeiro a gente precisa fazer uma avaliação, né, um diagnóstico, que é o diagnóstico dentro da medicina chinesa. A gente tem o diagnóstico médico, que a paciente chega pra gente, que vocês trazem pra gente, mas a gente faz ainda assim o diagnóstico dentro da medicina chinesa. Então, além de uma anamnese inicial, essa conversa, tudo isso que a gente está falando, o que importa dentro desse tratamento, a gente ainda faz avaliação de pulso, avaliação de língua, a gente avalia os sistemas energéticos num geral, para poder chegar dentro desse diagnóstico. E aí a gente não trata a causa, muitas vezes, ou o sintoma final. Na verdade, a gente vai tratar a causa, a raiz do problema. Então, é tudo isso aqui que a gente está falando. Se é um corpo inflamado, se são as emoções aprisionadas, se precisa, às vezes, ter um perdão, se tem uma frustração ali que está batendo, ou se tem uma dor, de onde está vindo essa dor, qual o tipo de desequilíbrio que está chegando ali. Então, a gente vai trazendo esse olhar dentro da medicina chinesa, né? Então, muitas vezes as pessoas chegam pra gente trazendo simplesmente exames. Mas para mim, o exame, ele é uma partezinha do que realmente importa desses hábitos para serem mudados. E aí, depois dessa avaliação, depois desse diagnóstico dentro da medicina chinesa, que vai ser desenvolvido um tratamento, uma conduta de tratamento. E essa conduta é única, que vai depender do momento de tratamento que tá, do tipo de tratamento que tá, de como é esse ciclo menstrual. Então, isso que a Denise falou, o cocô importa, se o bom funcionamento do sistema urinário tá bom, o sono importa, quantas horas você dorme, como é o seu sono, qual a característica do seu sono, se você acorda descansada, tudo isso faz sentido
né? O ciclo menstrual, quantos dias dura esse ciclo, como é o sangue, assim como é o seu cocô, como é o seu sangue. Como é a sua menstruação? Tem coágulo, não tem? Que cor é? Vermelho escuro, é vermelho claro, é ralo? Tô aprendendo pra caramba. E às vezes a mulher... Mas gente, eu aprendo. Eu não sabia. E às vezes a mulher não tem esse olhar, né? Não tem Não essa tem o percepção. costume, né, de olhar. Às vezes poucas têm uma consciência corporal, porque a gente vive aí com a vida passando. E às vezes não tem esse tempo para se olhar, né? Para se entender. E muitas vezes a gente acaba tocando em certos pontos que faz ela parar e realmente repensar algumas coisas na vida. Então, não é um protocolo que é feito. Tem um protocolo para endometriose, vou usar esses pontos. Não. Tudo vai depender desse diagnóstico e vai depender do que ela me relata quando ela chega. Então, na verdade, não é um ponto para isso, um ponto para aquilo. É uma combinação desses pontos que vão sinalizar ao corpo o que o corpo precisa se autorregular. Muito bacana isso, né? Eu fiquei pensando aqui, assim, isso tudo aí faz regulação hormonal. Tudo isso. Sim. Né? Nível estável de cortisol. Sim, né? E ainda dentro do que você estava falando de alimentação, é exatamente isso. É pensar numa antioxidação, é pensar num efeito anti-inflamatório. É o equilíbrio total. E é justamente o que a gente busca no Eve Cuida, que é fazer essa integração de todos esses profissionais, todos esses serviços, todos esses cuidados, na verdade, né? Para poder fazer com que os nossos pacientes se sintam melhores e estejam mais preparados e mais qualificados para o tratamento que a gente vai fazer. Fez diferença? Muita diferença. Não, é sério. Muita É bom ouvir, diferença. muito bom. Porque assim, fez diferença na hora de fazer. Eu sei que faz diferença na hora que a Paulinha vai lá põe as agulhinhas antes de entrar na sala. Isso faz uma diferença. Mas toda essa preparação, que é uma coisa que eu falava muito com a Denise, eu falava assim, faz uma listinha dos negócios assim para os pacientes seguir. Ela falava para mim assim, tira essa ideia da sua cabeça. Isso não existe. Né? Porque a gente tem que individualizar tudo. Mas fez diferença fazer essa preparação, Elisa? Fez e faz diferença. Eu acho que a gente se sente mais segura, a gente se sente mais consciente, entende mais, assim, o nosso corpo também, sabe? Então, fez toda a diferença, assim. Porque para quem as pessoas que estão ouvindo a gente que não conhecem, né? A gente tem todas as assistências, né? Aqui na Eve. Para começar, desde que vem, quem já consultou comigo sabe que eu falo. A gente tem uma nutricionista, a gente tem a Paulinha com as terapias integrativas, tem a Ila na psicologia, que tá faltando a Ila aqui, né? Mas a gente vai fazer um momento com ela também. Então, é como se a gente fosse um povo, quisesse abraçar todo mundo ali para trazer pra gente, porque realmente a gente sabe que faz diferença. Eu falo, quando eu fiz o meu tratamento, não tinha isso, né? Não tinha nada disso. E, igual eu perguntei pra Elisa, faz diferença, né? Porque eu acho que faz, né? E quando a gente escuta alguém que está passando por isso, ou já passou e fala, gente, fez diferença, faz sentido pra gente, né? Nesse contexto todo, a gente sabe que a nutrição traz essa qualidade, né? Não só pela mudança na alimentação, nos hábitos alimentares, mas com toda a suplementação, né, Denise? Que a gente que vem junto, né, dessa análise de tudo. A acupuntura também, os óleos essenciais e tudo que também vem junto. Falando assim especificamente dos momentos que a gente tem na reprodução assistida, né? Eu queria que vocês falassem um pouquinho do seguinte: existe uma indicação, por exemplo, esse casal está passando por um momento onde agora a gente vai se preparar para coletar gametas, né? Existe uma diferença da nutrição, das terapias integrativas para esse momento? Né? É diferente. E aí depois a gente vai passar para um momento de receber o embrião no útero, né? Então existe também uma diferença de orientação de vocês, tanto da nutrição quanto das terapias integrativas, né? Porque eu sei que a gente tem colocado isso e a gente tem insistido com todo mundo que faz porque dá certo. Mas eu ouço muito vocês falarem, né? Em qual momento a gente tá, né? Vocês me perguntam muito isso das pacientes. Em qual momento elas estão, em qual momento do tratamento elas estão. Muda até a suplementação. Muda tudo. Muda. Primeiro você arruma a casinha. Pra casinha, tipo assim,
Vamos tirar tudo que tá ruim, né? Muitas vezes você nem coloca, você só ajusta para ficar melhor, né? Arruma aquela casinha, vai ficar menos poluída, depois você vai colocando. Não dá para colocar tudo de uma vez, e às vezes você não consegue fazer tudo. Nem sempre você consegue tirar tudo de um plano, porque as pessoas são humanas, né? Tem pessoas que falam, não vou ficar sem isso. Eu falo, ok, não vai ficar sem isso, é a vida, né? Não dá para ser perfeito em tudo. Então a gente tira o que precisa, coloca o que precisa aos pouquinhos. Por isso que a gente precisa de um pouquinho de tempo. Eu ia perguntar isso agora. Fala, que tempo é esse? Quanto tempo a gente precisa antes? Eu queria que você falasse, depois eu queria que a Paulinha também falasse sobre isso. Quanto mais tempo a gente tem de hábitos saudáveis, é melhor. Tá, mas por que eu tô te perguntando isso? Qual o mínimo? Por quê? Essa aqui vai me dar razão. Porque ela chegou falando, tô indo embora, quero agora. Mas é sempre assim, né? Eu quero ontem. Exatamente. Porque a paciente que está fazendo um processo de reprodução assistida, ela quer pressa. Mas o erro não vem do dia Eu concordo com você. Eu concordo com você que a gente precisa criar essa mentalidade de ter um tempo. Então, qual o tempo mínimo que a gente precisa? Do ponto de vista da nutrição? No mínimo 3 meses. De mudança de hábito, de suplementação, de tudo. E às vezes a gente não tem esses 3 meses. E para tudo, para preparação, para captar os gametas e também para transferência de embrião? Também, a gente consegue modificar muita coisa em 3 meses. Menos que isso, eu falo claramente, é mais difícil. Porque o erro não vem do dia para noite, o erro vem há 20 anos de erro. Se a gente conseguir, hoje tá um pouquinho mais raro, né? A gente fazer tratamento com transferência fresco de embrião, fazer todas as etapas juntos tá um pouquinho mais raro. Mas se a gente conseguir, com 3 meses, fazer todas essas mudanças e tudo, e aí a gente começar um tratamento pensando numa transferência fresco, tá legal? Sim. Tá bom, Paulinho? Às vezes também a mulher chega já muito mais preparada do que a gente imagina. Então pode ser que seja menos, entendeu? Depende de cada um. Tem umas que 3 meses vai ser pouco. Hábitos são construídos ao longo da vida. Mudar hábitos não é tão fácil. É possível, só que precisa de um tempo. Então, para a gente também, de 2 a 3 ciclos menstruais, ou mais ou menos 3 meses, para que a gente consiga regular o corpo dessa mulher antes de iniciar o tratamento, para que ela entre no tratamento e daí para frente a gente vá acompanhando. E aí é como você falou, o tratamento tem fases e cada tipo de tratamento vai ter uma especificidade. Então a gente tenta primeiro equilibrar esse corpo para entrar dentro de um tratamento, regulando aí ciclo menstrual, já preparando para o objetivo do tratamento. Depois, a mulher entrou num tratamento. O que vai ser feito? Qual tipo de tratamento? Vai ser uma FIV? Vai ser uma inseminação? Vai ser só um congelamento de óvulos? O que vai ser feito? Então, acompanhando os exames, acompanhando as ultrassonografias, acompanhando o tipo de medicação utilizada, que também faz diferença para a gente no tipo de resposta que o corpo vai ter, a gente vai trabalhando junto com isso, quando já inicia o tratamento. Mas às vezes, quando a mulher já inicia o tratamento, ela não está num equilíbrio. Então, para eu conseguir deixar esse corpo no equilíbrio e ela entrar no tratamento, a gente tenta fazer o máximo, mas nem sempre a resposta vai ser tão boa quanto se ela já tivesse se preparado. E aí, por isso é tão importante a gente saber as fases do tratamento. Em que momento estamos agora? Qual o próximo passo? Para a gente ir trabalhando junto. E você falou uma coisa aí que eu lembrei aqui. É importante vocês saberem, durante o tratamento, por exemplo, o ultrassom que a gente faz dessa paciente, como tá esse endométrio, esses folículos que estão crescendo, é tudo importante, assim, gente. A gente não consegue trabalhar, por exemplo, na quantidade dos óvulos, na quantidade dos gametas, mas a gente consegue tentar trabalhar na qualidade. A gente consegue levar mais vascularização para o endométrio. A gente consegue tentar trabalhar no movimento de uma trompa. Então, a gente consegue trabalhar dentro disso, mas por isso a gente precisa tanto dessas informações, que é o que a gente, fica o tempo inteiro conversando. Antes da transferência. Você não falou, Leila. É assim. Por que a gente precisa saber quando é transferência? Que a gente precisa dar nutrientes diferentes, arginina, melhorar o endométrio. A gente precisa saber as datas. Resumindo, se a gente não... Nós já saímos do foco da endometriose, já passamos no outro foco. Mas eu achei ótimo. Porque eu achei... Eu achei ótimo de fazer isso. Misturamos primeiro, porque eu acho que assim,
fazendo um apanhadão geral aqui, eu acho que todo mundo... Acho que isso já está mais que entendido. Quem ainda não entendeu, gente, eu sinto muito, né? Quem tem endometriose tem que ter uma avaliação multidisciplinar, tem que ter uma mudança de hábito, de tudo, tem que fazer. Então, assim, para a gente fazer um apanhadão, eu acho que a avaliação multidisciplinar, o acompanhamento multidisciplinar é essencial para endometriose. Para a reprodução assistida, eu acho que isso é fantástico. Óbvio que tem outras áreas da medicina que precisam, mas, né, como nosso intuito aqui é a reprodução assistida, não só para congelar óvulo, mas para fazer uma fertilização, uma inseminação, qualquer que seja o tratamento, né, das técnicas de reprodução assistida, eu acho que são importantes. Esse acompanhamento que precisa começar antecipadamente, né, a gente precisa criar essa consciência, os nossos pacientes precisam ter a consciência de que temos que ter esse tempo antes de tratar, né? Antes do tratamento especificamente, a gente precisa ter isso. E que a gente entender que cada fase é diferente e que tanto a nutrição quanto as terapias integrativas, a acupuntura, elas podem ajudar especificamente em cada fase, isso sem contar a ajuda da acupuntura no pré-procedimento, né, Paulinha? Antes da captação dos óvulos, antes da transferência, depois da transferência. Rapidinho, você acha que faria diferença também a acupuntura para os parceiros para coletar sêmen? Total. Ela é maravilhosa, né, gente? Porque ela levanta minhas bandeiras assim, sem eu saber, sem eu combinar. Legal. Total diferença. Porque assim, igual a gente fala, e eu falo muito com os pacientes no consultório, gente, não adianta só a sua esposa ir lá na Denise, tem que ir os dois, né? Isso. Vamos fazer o acompanhamento dos dois e tal. Pouco. Muito pouco. Por isso que eu falei, vamos fazer um movimento aqui. Pensando num caso de infertilidade especificamente, a infertilidade não é de um ou de outro, a infertilidade é do casal. Sim, Então o casal precisa ser olhado. E há uma grande resistência do homem em relação a isso. Demais, né? A gente não conseguiu fazer um grupo de homens de apoio. A gente tentou. Eu acho que o mais importante disso que você acabou de dizer, as mulheres precisam entender que esses 3 meses fará diferença no dar ou não mais certo. A gente tem que trabalhar com a chance maior. Então, às vezes fala assim, não, eu não tenho 3 meses, só tenho 1 mês. Calma. São só mais 2. A sua chance de ter mais qualidade de óvulo é melhor, de ter endométrio melhor, de ter um espermatozoide com melhor motilidade, com melhor viscosidade, com tudo isso. Então, por que a gente não espera mais 2? É porque a ansiedade, às vezes, vence, né? Então, tem que falar, respira. A maioria a gente tem que falar. E até muito do que a gente sempre conversa, né? O que a gente tem para agora. Sim. O que a gente pode fazer agora, dentro do momento de hoje. E preparando para os próximos passos. Sim. Entender o tempo das coisas, né? Que é a maior dificuldade que a gente tem hoje. Eu vou ter que acabar, o povo já levantou 30 bandeiras ali pra eu acabar. Final, Leila, acabou. Porque se deixar eu fico aqui, ó. Aí as jovens senhoras vão achar ruim comigo, que não tá, né? A hora, aquela coisa toda, né? Para terminar, se você pudesse, vir todo dia pro consultório comigo, o que você falaria para as pessoas aqui dentro? Para as pacientes? O que você acha que você pode dar de contribuição para essas pessoas? Você que já fez esse tanto de coisa, né? Que descobriu uma endometriose, que ficou apavorada, que queria ir embora do Brasil, congelou óvulo, desistiu, resolveu fazer uma FIV. Fizemos de novo uma captação de óvulos. Se eu estiver falando muita coisa, você fala, para, chega. Né? A gente já fez uma transferência, né? Então, assim, ainda estamos no processo, naquela coisa. O que você falaria para elas? O que você acha importante? Acho que de tudo isso aqui que a gente falou, o que você falaria assim, filha, acorda? Como as duas falaram do estilo de vida, e que ele não é construído, né? Quando você pensa em engravidar, né? Ai, eu quero engravidar. E na minha geração, uma geração que eu acho que a gente tem filhos mais tarde, né? Eu acho que eu falaria isso, assim, pra aquilo que a Denise disse. O que você pode fazer
hoje, daqui 3 meses, vai fazer diferença, assim. Então, eu acho que eu falaria isso para as mulheres e falaria que aqui eu me sinto completamente acolhida, compreendida, tratada de todas as formas, assim, porque eu acho que eu conquistei essa consciência, assim, aqui. Que não é o tratamento da endometriose em si, né? Ele engloba muitas coisas e ele vai me acompanhar para sempre. Depois que eu tiver um positivo, eu vou ter que continuar cuidando da endometriose. Eu vou ter que continuar cuidando. Eu queria agradecer a vocês. Olha que lindo que você foi. Deu tudo certo. Viu? Eu queria agradecer muito, Paulinha, Denise, Elisa, né? Acho que a gente fez uma conversa riquíssima aqui, coisa rara da gente conseguir fazer uma conversa com tantas coisas importantes, né? Se cada uma quiser deixar um recadinho ou não. Meu recadinho é cuidem-se sempre. Vamos ajudar o vento a favor de quem quer pedalar, né? Eu tô aqui pedalando. Muito bem. E tentar estar mais consciente, mais presente, viver o hoje, né? A gente Sim. tentar trabalhar dentro do que a gente tem. Observar e pensar no que a gente tem para agradecer, né? Também. Acho que isso é bem importante. Ótimo. Lembrando que temos um time só de mulheres. Eu fico extremamente orgulhosa. Lembrando a todos vocês que o nosso podcast está em todas as plataformas digitais, aquela da sua preferência, para você ouvir na íntegra. Daqui a pouco a gente solta uns pedacinhos aí no Instagram para todo mundo ficar curioso. Se você tem alguma dúvida, manda pra gente. Eu vou chamar todo mundo aqui para responder de novo. A gente vai respondendo, vai levando informação, que é o mais importante.